Irmãos, podem sentar. Eu vou tentar ser breve, meus irmãos, no que eu quero falar aqui. O texto que eu quero compartilhar está em 1 Reis 19, 9 e 10. Está falando de profeta Elias. Ali entrou numa caverna, interessante, começa com ali, né? Ali lugar. Ali Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Vocês percebem que ele já vinha de um processo, né, de sentimentos, né, no seu coração, dores, sofrimento, uma apatia, um desgaste emocional enorme. A gente viu semana passada que ele corria e tentava fugir de Jezabel, que deu 24 horas de vida para ele, né? Ela falou assim: se até amanhã eu não te matar, aquilo ali foi terrível, né? Porque imagina o governo inteirinho atrás de mim. Eu não tenho lugar que eu vou me esconder. Os irmãos não vão querer me receber se souber que o governo está atrás de mim. Claro que eu estou brincando, meus irmãos, mas vocês percebem como que é difícil tudo isso? Ele estava sentindo, né, totalmente desprotegido já naqueles dias mais atrás, porque o que ele estava vendo, o que ele estava ouvindo era muito assustador. Ele vai para o deserto, ele fica debaixo de um pé de zimbro, nós vimos semana passada, ele ora a Deus desejando a morte. A gente trabalhou esse ponto aí como podendo possivelmente ser um momento de depressão na vida de Elias. Mas, de qualquer forma, olhando para a questão de depressão, aquilo não lhe roubou ou tirou dele a razão e a sua confiança ou fé em Deus. E esse é um ponto muito importante, né? Nós temos ouvido muito sobre suicídios ultimamente. Isso é importante porque nem isso não tirou de Elias a sua razão com relação ao conhecimento de quem é Deus e cuidado de Deus sobre a vida dele. Tanto é que ele nem tira a própria vida. Ele ora a Deus pedindo que tirasse, né? E Deus não faz isso. Deus cuida dele e vai falar para ele que a jornada que tem para frente é muito longa, né? Então que ele se preparasse não para morrer, mas preparasse para uma jornada que era longa, que ele tinha pela frente. Deus ia usá-lo em alguns momentos ainda. Então ele caminha agora 40 dias e 40 noites, essa expressão é muito repetida nas Escrituras Sagradas, fala de Jesus também no deserto, ela tem um sentido de completude, né, de algo perfeito. Então ele vai 40 dias e 40 noites, ele chega em uma caverna e ele ali deita e dorme. Vocês percebem que dormir, né, é um processo que aponta, né, para essa ideia mesmo, né? A pessoa quer dormir. Você já viu pessoas depressivas que elas querem dormir, não querem acordar, nunca não querem ser incomodadas. E aqui está bem claro isso aí. E eu não sei quanto tempo, mas ali ele permanece. Talvez um bom tempo. Tá? Ele fica ali naquela caverna, pois a pergunta de Deus pode sugerir, né, um tempo demorado de Eli naquela caverna ali. Deus vai falar: o que está acontecendo contigo? O que você está fazendo aí? E ele permanecia ainda cheio de temores. E ainda com essa possibilidade desses ataques depressivos, ao que tudo indica. Aliás, meus irmãos, mesmo depois que Elias ele sai dali, ele fica observando Deus manda nele observar diversas manifestações no tempo, e ele fica tão somente e aparentemente contemplativo ali, até Deus fazer para ele de novo a mesma pergunta: o que está fazendo aqui, Elias? Parece que Elias não acordou ainda. Ele respondeu para Deus as duas vezes, né, tanto no verso 10 quanto no verso 14. Aliás, no verso 13 a pergunta se repete, como aconteceu lá no 9, né? No 10, aliás, no 9 pergunta, e depois pergunta no 13, responde no 10 e responde a mesma coisa no 14, né?
Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Pela segunda vez ele dá a mesma resposta para Deus, igualzinho, né? Ele só copiou e colou. E Deus ouve essa resposta de Elias. A resposta dele para Deus, ela não é uma resposta de arrogância, porque só eu sobrei, estou sendo perseguido, né, querem me matar, todo mundo, né, deseja me matar, está meio que insuportável. Não, aponta de fato uma realidade que ele sentia no coração dele. Ele está falando com o Deus que operou, né, na vida dele de uma forma espetacular. Ele tinha um zelo muito profundo pelo Deus dos exércitos. Ele sempre usa a expressão Senhor, o Deus dos exércitos. Deus dos exércitos aqui não é especificamente Deus de exército de guerra. O Deus do exército, o Deus do Senhor do povo, dos povos, das nações também. De Israel de uma forma bem específica. Senhor é o Senhor dos exércitos, do céu e na terra. Esse reconhecimento de Elias é um reconhecimento de uma soberania. O Deus, ele é o soberano, né? Então, ele tinha esse zelo pelo Deus dos exércitos. E essa oração mostra o quanto ele amava a Deus. E servir a Deus não era para Elias um ato duvidoso, né? Eu sirvo a Deus porque todo mundo serve, mas eu não tenho muita experiência com Deus e nem sei se Ele é capaz de resolver os meus problemas, né? Aí na sequência, ele vai apresentar a defesa e a justificativa diante de Deus. Que ele vai falar que foi o único que sobrou de todos os profetas. No final do verso 10 ele fala isso. E o que é pior de tudo isso aí, né? Que quem está por trás dessa matança, né, de profetas de Deus, inclusive Elias, era o próprio rei de Israel, era uma autoridade, autoridade máxima. Aquele que deveria governar sob a direção de Deus. Algumas vezes, irmãos, vão se lembrar que eu falei aqui que antes de haver ou houver, né, reis em Israel, nem se pensava nisso. Lá ainda em Deuteronômio, uma das ordens que Deus vai deixar através de Moisés é que quando, se porventura, o dia que houver reis sobre vocês, esse rei deverá governar sob a palavra de Deus. Como se ele tivesse que copiar a palavra de Deus e tê-la diante dele para ele governar. Mas não é isso que acontece. Ou seja, o homem que deveria, sob a autoridade de Deus, governar e conduzir o povo, porque o rei tinha esse papel espiritual, sacerdotal, né? E também governamental, de poder de governar politicamente o povo de Deus. Então, não havia de fato segurança nenhuma para ele. E nesse agravamento, preocupava então Elias o fato de que o povo quebrou a aliança com Deus. Meus irmãos, às vezes isso passa tão desapercebido, a gente não se importa tanto. Olha o que ele está preocupado. A preocupação dele tem sentido profundo, espiritual. E uma delas era difícil quando Elias olhava o povo quebrando a aliança diante de um Deus fiel. Por isso que conhecer a Deus não é para todos. Conhecer a Deus, não se engane, meus irmãos, não é para todas as pessoas mesmo. Não são muitos que vão conhecer e reconhecer Deus na sua forma devocional, nesse reconhecimento. Ó Deus, como estou triste, porque a lei do Senhor está sendo quebrada. E é muito triste quando isso aparece e acontece no seio da igreja. A guardiã dos oráculos de Deus. A igreja é essa guardiã dos oráculos de Deus. Então, ele estava muito triste por isso. Preocupava ele essa quebra da aliança que Deus fez com eles no passado, e Deus manteve-se fiel, Deus os trouxe, os libertou, passou pelo deserto e os pôs numa terra, né? Elias tinha consciência disso, ele nem viveu esse tempo, mas ele tinha essa consciência. Agora desejava matar ele como o único que sobrou. Isso desestrutura ele tanto ao ponto de desejar morrer. Aqui ele não está falando disso, mas é implícito esse desejo de morte.
Porque ninguém fica dentro de uma caverna escondido só para se esconder. Ele está escondido na caverna, mas ele não quer saber. Mas Deus foi sustentando Elias o tempo todo, meus irmãos, de forma miraculosa. Eu até acredito que isso aconteça com a gente em outras perspectivas, né? Quando não há mais esperança, Deus vem e dá esperança, coloca esperança no nosso coração, nos alimenta. Não já teve dia que você amanhece, você fala, puxa vida, está tudo tão difícil? Parece que não há esperança. Mas eu estou falando por mim, né? Se às vezes tem dia que está tudo tão difícil, a gente olha, sabe que Deus permanece o mesmo. A sua fidelidade e a aliança dele ele não quebra a aliança que fez conosco, né? A promessa de redenção já está plenamente cumprida e feita em Cristo Jesus. A promessa da vida eterna está selada nas Escrituras, na palavra dele. Então, quando você começa a olhar para todas essas coisas, o Deus que é fiel, isso te fortalece. Mas possível, né, de se confrontar com tantas intempéries, tantas lutas e dificuldades, como nós cantamos no hino, a coisa mais fácil. O que nós não podemos perder de vista é que nós temos um Deus que nos ama e cuida perfeitamente de nós. A sequência da história vai mostrar que Deus vai corrigindo as ações de Elias dentro da sua soberana vontade, dentro do seu soberano tempo. Deus é o Senhor do tempo, né? E a vontade dele é maior. E ele comunica para Elias que havia ainda, primeiramente dá notícia para Elias, ó Elias, aqui nós não lemos isso aqui, mas diz assim, ó, ainda tem 7.000, não é só você, né? Tem mais 7.000 homens que não se encurvaram, não se dobraram diante do Deus Baal, o Deus pagão. Eles estão aí também, sofrendo perseguição, mas estão firmes. Creio que é isso, né, meus irmãos? Que para nós é uma alegria quando nós podemos fazer parte desse exército de Deus, que confia no Senhor e na sua fidelidade, permanece fiel também a Deus. E Deus vai falar para ele que ele ainda tinha uma missão a cumprir, algumas missões, né? Ungir alguns reis, ele vai ungir, interessante que ele vai ungir o rei da Síria, e depois ele vai ungir o novo rei de Israel, com Acabe vivo. Vai ser ungido um outro rei de Israel, e a forma como Deus, meus irmãos, põe fim a Acabe e Jezabel e sua família, é a forma mais terrível que você possa imaginar. Vocês vão ler a história, vão ver. Mas Deus não se esquece do que ele faz, tanto para o bem, quanto para o mal daqueles que desobedecem, como juízo mesmo. Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso. E ele tinha que ungir, inclusive, um substituto dele, que era Eliseu. E ele sai ungindo todo mundo pelo caminho afora. Bom, não é bem assim, né? Mas é mais ou menos assim. Porque aí vai encerrar o tempo dele de profecia um pouco mais adiante. Talvez, se a gente olhar para a perplexidade do mundo, diante daquilo que eles são capazes de fazer nas nossas vidas, ou nos confrontar, né, como povo de Deus, a gente pode incorrer no risco do desânimo e da tristeza. Se nós olharmos para os grandes muros que são levantados dia a dia, os desafios, você sabe do que eu estou falando, seja em trabalho, seja em amizade, seja em convívio, enfim, né? Seja olhando para o mundo mesmo, pelas notícias que recebemos, enfim, tudo isso é um somatório de coisas que pode colocar-nos, né, sempre em dificuldade e trazer desânimo para a vida do servo de Deus. Mas Elias vai nos ensinar, nesse texto aqui de 1 Reis, vai nos ensinar que nós não estamos sozinhos e contamos o que é melhor, nós contamos com a forte mão de Deus. Isso é fortalecedor e encorajador para nós. Aquilo que as pessoas não experimentam, nós podemos experimentar com abundância, meus irmãos. Sermos cuidados pelo grande Deus, o Senhor do céu e da terra, o Deus do universo. Então, nunca haverá problemas nas nossas orações sinceras diante de Deus, como Elias fez a sua oração sincera diante de Deus, falando, olha, Senhor, a minha vida é assim. Mas é uma oração sincera. Deus ouve e Deus cuida. O mais importante, quando nós oramos a Deus nas nossas sinceridades, é na mesma sinceridade ouvirmos a resposta de Deus. Não, né? Vai, para.
É isso mesmo. Né? Se alguém interpretar isso como robozinho de Deus, não tem problema nenhum. Né? De Deus, não tem problema nenhum. Mas Deus é assim para o nosso bem. Ele não faz isso porque ele brinca com os hominhos, né? Igual as crianças fazem. Deus não fez homens para brincar de hominhos. Deus nos fez para a glória dele. Quando nós amamos e servimos a Deus, nós estamos glorificando-o diante dos homens, das pessoas que duvidam dele. Ele nos mostrará, meus irmãos, com clareza a boa resposta e a resposta certa sempre que nós orarmos a ele nas maiores dúvidas que nós tivermos. Na dor cruel ou na provação, né? Ele vai cuidar de nós. A nossa fala com Deus, nas nossas orações, nunca pode ser um ponto final. Né? Ó, Senhor, eu estou falando isso porque a partir de agora eu não vou falar mais com o Senhor, seja porque eu vou abandoná-lo, ou seja porque eu vou dar fim à minha vida. Não, nunca pode ser o ponto final a nossa palavra. Se houver um ponto final, sempre deve ser a partir de Deus. É Ele que sabe de todas as coisas, né? É Ele que sabe quando é para você parar de fazer alguma coisa que você está fazendo. É Ele que sabe quando é para você recomeçar ou fazer outra coisa. Isso, meus irmãos, não é difícil de nós entendermos. Ele fala assim, mas Deus tem que ser mais claro para mim. Deus é claro. Muitas vezes nós não estamos prontos para ouvi-lo e precisamos aprender isso. Ouvir Deus. É porque nós, às vezes, já temos a resposta formulada e não é a resposta de Deus. Talvez, se você pensar no texto anterior, Elias tinha já formulado o que ele pensava e o que ele queria. Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer. Eu não sou melhor do que meus pais. Ele já definiu tudo. Deus disse que não. Há muita coisa pela frente. É isso. Saber que Deus ouve, que Deus cuida, Deus dá a melhor resposta. Isso nos consola e isso nos encoraja como cristãos. Deus abençoe, meus irmãos, as suas vidas, a minha vida, e Deus nos fortaleça nos piores momentos. E Deus nos ensine a orar. E Deus nos ajude a orar. Eu tenho procurado fazer isso, meus irmãos, com mais persistência, mas não com mais religiosidade. Mas aprender o hábito da oração, porque não é fácil. Então, eu tenho procurado aprender isso. Tenho certeza que eu não oro mais que os irmãos, imagino que não. Mas tenho pedido a Deus para me ajudar a orar mais, porque eu sei que é a oração que vai fazer os movimentos, né? Que vai fazer as grandes mudanças. Na oração, como estava escrito no texto que eu falei um pouco hoje, mas pus alguns textos, é a oração que vai nos ensinar a adorar a Deus segundo Ele deseja ser adorado. A oração nos faz aprender mais de Deus, porque a oração ela é segundo a palavra, o ensino de Deus. Nós não oramos em discordância com Deus, então a oração nos ensina. A oração nos permite aprender a ter paciência. A oração nos traz tantas coisas e às vezes é a menos buscada nas nossas vidas e na nossa comunidade. Todos os pastores quase têm falado unanimemente, pastores de igrejas bem estruturadas, pastores de igrejas bem fundamentadas nas Escrituras, que a oração tem sido o maior desafio. Eu não sei. Eu sei que com a gente não é diferente, mas, como diz o cântico, né? A começar em mim. Então, meus irmãos, vamos aprendendo isso. Talvez Deus vai fazer muita diferença na vida de toda a igreja a partir da minha vida. E eu não falo isso com orgulho, mas através daquilo que eu estou compreendendo que seja uma verdade, uma realidade. Então, que os irmãos também pensem nisso e orem nesse sentido, para que Deus nos ajude. E para finalizar, uma vez um homem chegou numa igreja a igreja lá em Sumaré, mas faz muito tempo isso, e ele falou, e estava eu e um diácono para orar, eu não era pastor, José Baldassarre, íamos orar juntos numa salinha, e chegou um homem que não era cristão, talvez estivesse começando, né, mas não era da igreja tudo, e ele falou assim, olha gente, eu não sei orar,
Aí o irmão José Baldassarre, já faleceu, né? Falou assim, não, vem cá, me dá as mãos, nós demos as mãos, né? Vem cá que eu vou orar. Você ora comigo. Repete as palavras, você vai começando a aprender. Aquilo para mim foi uma grande lição. Porque, tudo bem, ele não sabia orar, e ele foi sincero, mas a gente não desprezar, né? Vamos orar juntos, não tem problema, imagina, né? Mas por isso não, vamos orar junto e eu oro com você, vai repetindo, ele foi repetindo, maravilhoso. Então vamos orar, meus irmãos, e ore por tudo que você tiver no coração, ore pela sua fé, ore pela necessidade espiritual nossa, ore para que Deus nos ensine a orar, ore para que Deus ajude-nos a orarmos mais, a termos mais tempo de oração nas nossas casas, enfim, todas essas coisas, ore pelos a igreja de uma forma geral, pelos missionários, ore pelo país, ore por tudo que acharmos que precisamos orar. E aí nós encerramos.